E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O lance do beta e do alfa, né? O alfa, porque o que a gente vê, o alfa é o cara que domina, que tem um controle, e o beta seria o cara que é dominado pela mulher. Isso é uma coisa que vocês tratam também ou não? Sim, falam tratamos sobre isso. Bom, primeiramente que não devemos levar memes e siglas e expressões a sério. Não existe o alfa e não existe o beta. Isso eu falo para toda a audiência que estiver aqui. Pode procurar qualquer definição que seja a respeito de O que é alfa. shed? O shed. Vamos chegar lá. Vocês já ouviram falar? Teve É o cara que nasceu pronto pro mundo já. Teve bastante coisa aqui também que vale a pena comentar do que foi falado. Sobre a questão do alfa e do beta, vou deixar bem claro. São características que, por uma facilidade e por principalmente a Red Pill ter crescido num ambiente fora do mainstream, ter crescido de forma dissidente, a forma como você se comunica gera esse senso de comunidade. Claro. Então a forma de você falar, por exemplo, alfa e beta não significa que você tem que ser o alfa, de que o alfa vai te rotular, é uma personalidade. Animais, né? Numa comunidade de animais tem o macho alfa, né? Daí que vem Sim. provavelmente. O que seria o alfa? Vamos lá. O alfa seria aquele cara que ele tem um comportamento mais assertivo, autoconfiante e líder. Então ele tem uma característica de tomada de riscos, mas também de pensar no todo, naquelas pessoas que participam dessa comunidade. Sim. O beta, ele tem uma perspectiva, por ele não participar do topo da hierarquia, digamos assim, social da comunidade ao qual ele está inserido, lá, como você comentou. O beta, ele tem uma capacidade, e tem qualidades também, tá? Não estou falando que só um não é certo. Pejorativo. Não é pejorativo. O beta tem qualidades. Que os caras me chamaram de beta aí outra vez aí. Chamaram de beta, irmão. Beta, irmão. Beta, irmão. Beta, irmão. Não, o beta tem qualidades, inclusive a capacidade de empatia do beta é uma coisa, a capacidade dele se conectar afetivamente. O lado familiar do beta é sensacional. Então, na verdade, todo homem tem, vamos rotular assim de uma maneira mais prática para ficar fácil, o alfa e o beta. Mas você entendeu o ponto da Bruna e da Carol? Agora, eu quero comentar a fala dela também. Porque parecem duas coisas assim. A gente briga pro homem não ter essa obrigação de ser esse papel. E ao mesmo tempo, a gente força o homem. Eu quero completar isso. A gente força o homem a ter um papel de, cara, põe o seu pau na mesa. Não é essa questão. Porque essa questão, pra quem tá de fora, destruir papéis e criar novos papéis. Não é isso. Entendeu? Não é essa questão. A perspectiva é, quando a gente fala assim da questão do alfa, muitas vezes, é porque muitas vezes os homens estão se sentindo inseguros, eles estão tímidos, eles estão introvertidos, porque eles se sentem pressionados por uma questão de estar inseridos em algum ambiente social a não falarem o que pensam, a não interagirem, a não saírem de casa e etc. E a gente está falando para principalmente homens que tiveram uma infância, juventude. Falando de homens solteiros. No caso. Eu tô falando de homens jovens, antes de tudo. Então, solteiros. Sim. Tá. Então imagina que esse homem jovem, ele não tem um bom referencial de masculinidade, não teve um pai, cresceu dentro de comunidades online, jogos e viciado em celular, por exemplo. Ou seja, saía pouco de casa, pouca interação, baixa habilidade social. Então a gente fala assim pro cara muitas vezes, olha, você precisa ir pro mundo. Você precisa enfrentar certas questões que são ambientes que muitas vezes você não tem tanto contato. Então você precisa se esforçar, por exemplo, para ingressar em algum grupo de atividade física, atividades em grupo, campeonato de futebol. Essas questões favorecem a sociabilidade de homens com outros homens. A relacionamento. Em relação ao relacionamento. Eu preciso perguntar uma coisa. Vocês têm alguma relação com os incel? Com o celibatário involuntário? Porque você tá falando do cara que é esse cara. Eu vou falar primeiro do alfa, e aí eu fiquei falo na essa dúvida questão. se vocês pegam esse carinha que é o incel, que pra gente é depois prejudicial pra caramba. Sim. E bota ele pra ser socializado de novo no mundo? Tipo, pra ele novamente socializar com pessoas, começar a ir em campinho de futebol, viver o mundo dele. Os incels são os que mais precisam de ajuda. Então, é isso que eu questiono. Mas vamos lá. Depois explica Deixa pra eu só eles. terminar essa questão que... Do alfa e beta. Não, então... Dentro de um relacionamento, um homem com o conteúdo da Red Pill, ele tem o seu lado emocional muito bem tratado. É muito bem tranquilo um homem chorar. Chorei domingo. Na missa, inclusive. Os caras vão te chamar de beta, velho. Não tenho nenhum problema. Já teve momentos de que um outro camarada nosso, da nossa comunidade, chorou porque ele ganhou a placa de 100 mil inscritos. Ele é um beta. O pessoal que assiste ele sabe disso e continua assistindo. Por quê? Mesmo ele sendo um beta. Faz sentido. Então é bom a gente entender que o lado emocional do homem é tratado na nossa comunidade, é levado a sério. A gente não tá aqui
postulando, Bruno, é uma masculinidade retrógrada, reacionária, homem não chora, ou homem que não consegue compartilhar experiências, momentos de pressão, sentimentos, isso não tem nada a ver. Agora, o que a gente diz é que, sim, é que um homem com um masculino saudável, ele lida com o emocional, ele vai, como o Ricardo muitas vezes fala, é uma analogia de um lago, de uma piscina. Você mergulha, você vai, e depois você volta. Porque uma das coisas que é falado, e aí entra naquilo que a Red Pill fala, que tem a ver com o que realmente está em jogo na relação a homens e mulheres, mas muitas vezes não é falado aqui. Beleza. E isso daí tem a ver até com o Pondé, que a gente estava comentando no off, né? Quando o Pondé foi lá no Redcast, perguntei isso pra ele. Sim, é muito bom o homem lidar com o seu lado feminino, com sua energia feminina. É muito bom. Porém, mulher só aguenta... Não, mas quem disse que isso é feminino? A energia feminina e masculina. Feminina. Isso é pseudociência. Quem energia disse? feminina Depois e a gente masculina. debate. Não, mas é muito importante isso. Eu tô porque falando... Quem feminina disse um dia que isso é energia feminina Eu estou ou falando masculina? na questão da energia feminina, a respeito de ânimos e ânima. Entendeu, Jung? Mas vamos lá, deixa eu terminar. O homem tem que lidar, sim, com o seu lado emocional muito bem. Porém, uma mulher normalmente só aguenta um homem muito emocionado até a página 3. Que ela vai querer o cara forte, o cara... Ela quer, justamente como eu falei, que você seja esse cara aberto, com o emocional tratado, porém, ela não quer que você deixe de apresentar certas características faladas. E essa frase do Pondé tá no livro dele que eu te falei. Mas quais são essas características que ela quer? Que eu falei no começo. Quais? Repete. Ela quer um cara forte emocionalmente para aguentar momentos de pressão. Ela quer um cara assertivo. Ela quer um cara que tenha a capacidade de fornecer... Mas você tá Mas não é generalizando. engraçado você que tá falando os fortes emocionalmente, os ditos fortes emocionalmente, estão nessa taxa altíssima de feminicídio. Não, são homens. Esses homens, eles não são fortes. Exatamente. Muito pelo contrário, eles são fracos. Eles tentam parecer muito fortes. Não, e a sociedade cobra que os homens sejam fortes e aparentem ser fortes. E a partir disso gera muita pressão social masculina. Que participam dessa situação, muitas vezes aparentam, é uma coisa que é um estereótipo. O estereótipo faz mal. Mas um homem com seu emocional saudável, ele lida com isso e justamente por isso ele tem a capacidade de recomeçar. Ele tem a capacidade de suportar e dar um passo adiante.